Pelo contrário, se alguma vez vier a tentação de fazer coisas estranhas e extraordinárias, vencei-a, porque para nós esse modo de agir é um equívoco, um descaminho. Irei dizê-lo com um exemplo que provavelmente vos divertirá. Pensai que ides a um hotel e pedis um pescado. Alguns minutos se passam e o garçom traz um prato. Ao olhar para ele, percebeis com surpresa que não é um peixe, mas uma cobra. Talvez um desses grandes taumaturgos que admiro e cuja vida é cheia de milagres reagisse dando uma bênção e transformando o réptil num pescado bem preparado. Essa atitude merece todo o meu respeito, mas não é a nossa. A nossa é chamar o garçom e dizer-lhe claramente: isto é uma porcaria, leve-o e traga-me o que pedi. Ou ainda, se houver motivos que o aconselhem, podemos fazer um ato de mortificação e comer a cobra, sabendo que é uma cobra, oferecendo isso a Deus. Na verdade, caberia uma terceira posição, chamar o garçom e dar-lhe umas bofetadas. Mas também não é essa a nossa solução, pois seria uma falta de caridade. Meus filhos, o extraordinário nosso é o ordinário feito com perfeição. Sorrir sempre sem dar importância, também com elegância humana, às coisas que incomodam, que irritam, ser generoso sem regateio. Em resumo, fazer da nossa vida cotidiana uma oração contínua. Outros têm um espírito diferente, aquele que poderíamos chamar do grande taumaturgo. Acho bom, admiro-o, mas nunca o imitarei. Nosso espírito é o espírito da providência ordinária. Maior milagre é que todos os dias se cumpram as leis que regem a natureza do que o fato de que alguma vez ocorra uma exceção. Não sejais amigos de milagrices. O milagre da obra consiste em saber fazer da pequena prosa de cada dia, decassílabos, verso heróico. Portanto, o nosso caminho é muito claro, as coisas pequenas. Sendo homens duros e fortes, pode-se comparar a nossa vida à de uma criança pequena. Já tereis visto isso tantas vezes, que é levada para passear no campo e apanha uma florzinha e outra e outra. Flores pequenas e humildes que passam despercebidas aos grandes, mas que ela, como é criança, vê e reúne para formar um buquê, para oferecê-lo à sua mãe, que a olha com um olhar de amor. Somos crianças diante de Deus e, se considerarmos assim nossa vida cotidiana, aparentemente sempre igual, veremos que as horas dos nossos dias se animam, que estão cheias de maravilhas, que são diversas entre si e todas formosas. Basta não fechar os olhos à luz divina, porque o Senhor está nos falando constantemente em 1000 pequenos detalhes de cada dia. Nesta vida corrente, enquanto avançamos na terra junto com os nossos colegas de profissão ou ofício, como diz o ditado espanhol, cada ovelha com seu par, pois essa é a nossa vida, Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade de nos exercitar em todas as virtudes, de praticar a caridade, a fortaleza, a justiça, a sinceridade, a temperança, a pobreza, a humildade, a obediência. Dir-vos-ei, com São João Crisóstomo, quando, dirigindo-se aos que sonhavam praticar as virtudes em ocasiões difíceis, em praça pública, recordava-lhes como podemos praticar tudo isso em nossa própria casa, com os amigos, com a esposa, com os filhos. Comecemos com algo simples, por exemplo, por não praguejar. Pratiquemos essa ciência espiritual em nossa própria casa. Com efeito, não faltará quem venha nos atrapalhar. O criado vos irrita, a mulher vos tira dos trilhos com seus momentos de mau humor, a criança, com suas travessuras e rebeldias, tenta fazer-vos explodir em ameaças e repreensões. Pois bem, se em casa, constantemente espicaçados por tudo isto, conseguis não praguejar, facilmente saireis ilesos também em praça pública. Também posso contar-vos outro episódio simples e claro. Há alguns anos, antes que Deus quisesse sua obra, conheci uma pessoa idosa que costumava deixar suas roupas desarrumadas, jogadas aqui e ali. Quando alguém lhe fazia notar isso, ela comentava: a roupa é para mim, e não eu para a roupa. Mais tarde, quando Deus me chamou para a sua obra, quando me lembrei daquele acontecimento, compreendi que a roupa, que as coisas que uso não são para mim, ou melhor, que são para mim, por Deus, que me permitem viver a pobreza, usando-as com cuidado, fazendo com que rendam. O Senhor chamou-nos à sua obra para que sejamos santos, e não seremos santos se não nos unirmos a Cristo na cruz. Não há santidade sem cruz, sem mortificação. Onde encontraremos mais facilmente a mortificação é nas coisas ordinárias e correntes, no trabalho intenso, constante e ordenado, sabendo que o melhor espírito de sacrifício é a perseverança em terminar com perfeição o trabalho começado, na pontualidade, preenchendo o dia com minutos heróicos, no cuidado com as coisas que temos e usamos, no afã de servir,
que nos faz cumprir com exatidão os deveres mais pequeninos e nos pormenores de caridade para tornar amável para todos o caminho de santidade no mundo. Um sorriso pode ser, às vezes, a melhor manifestação do nosso espírito de penitência. Por outro lado, meus filhos, não é espírito de penitência o de quem faz grandes sacrifícios alguns dias e deixa de se mortificar nos dias seguintes. Tem espírito de penitência aquele que sabe se vencer todos os dias, oferecendo ao Senhor, sem espetáculo, 1000 coisas pequenas. Esse é o amor sacrificado que Deus espera de nós. Também sabemos que as tentações a temer não são tanto as grandes batalhas, mas as pequenas raposas que destroem a vinha, pois quem não dá atenção ao pouco cairá na miséria. Só assim conseguiremos que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que este corpo mortal seja revestido de imortalidade. E ensinei-vos que o nosso modo sobrenatural de proceder deve levar-nos a colocar a luta nos pequenos detalhes, a ordem no trabalho, a pontualidade no plano de vida, a fidelidade aos deveres de Estado ou ofício que se apresentam a cada instante, de tal forma que ali, em nossas batalhas de criança, o inimigo se canse e se esgote. Se a nossa luta está nas pequenas coisas, devemos fazer delas ocasião para o nosso diálogo com Deus. É possível que haja pessoas que, como homens fortes, para os quais basta fazer uma só grande refeição por dia, conservem a tensão interior graças a um longo período de oração. Nós somos crianças que, para se manter, precisam de muitas pequenas refeições. Temos sempre necessidade de novo alimento. Todos os dias deve haver algum tempo dedicado, sobretudo, ao trato com Deus, mas sem esquecer que a nossa oração deve ser constante, como o bater do coração, jaculatórias, atos de amor, ação de graças, atos de desagravo, comunhões espirituais. Ao caminhar pela rua, ao fechar ou abrir uma porta, ao ver ao longe o campanário de uma igreja, ao iniciar as nossas tarefas, ao fazê-las e ao terminá-las, referimos tudo ao Senhor. Estamos obrigados a fazer da nossa vida ordinária uma oração contínua, porque somos almas contemplativas em meio a todos os caminhos do mundo. Eu quis, filhos queridíssimos, descrever-vos alguns traços do nosso modo de santificar a vida ordinária, convertendo-a em meio e ocasião de santidade própria e alheia. Alcançaremos esse fim se tivermos presente esta condição, que cuidemos da importância das pequenas coisas. É oportuno relembrar a história daquele personagem, imaginado por um escritor francês que pretendia caçar leões nos corredores de sua casa e, naturalmente, não os encontrava. Nossa vida é comum e corrente. Querer servir ao Senhor com grandes coisas seria como tentar caçar leões nos corredores. Assim como o caçador da história, acabaríamos de mãos vazias. As coisas grandes geralmente ocorrem apenas na imaginação, raramente na realidade. Por outro lado, ao longo da vida, se o amor nos move, quantos detalhes que podem ser cuidados nós encontraremos, quantas ocasiões para prestar um pequeno serviço, quantas contradições, sem importância, saberemos apreciar. Pequenas coisas que custam e são oferecidas por um motivo específico. A Igreja, o Papa, os teus irmãos, todas as almas. Meus filhos, repito-vos mais uma vez, teríamos errado o caminho se desprezássemos as coisas pequenas. Neste mundo, tudo o que é grande é uma soma de coisas pequenas. Prestai atenção ao pequeno, que estejais nos detalhes. Não é obsessão, não é mania. É carinho, amor virginal, sentido sobrenatural em todos os momentos de caridade. Sede sempre fiéis nas pequenas coisas por amor, com retidão de intenção, sem esperar na terra um sorriso ou um olhar de gratidão. Se assim viverdes, fareis com a vossa vida um fecundo apostolado e, no final do caminho, merecereis o louvor de Jesus, que a super pauca fuisti fidelis, super fine constituam, intra in gaudium domini tui. Já que foste fiel no pouco, nas pequenas coisas eu te entregarei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Nossa vida é simples, comum, mas se a viverdes de acordo com as exigências do nosso espírito, ela será ao mesmo tempo heróica. A santidade nunca é uma coisa medíocre, e o Senhor não nos chamou para tornar mais fácil, menos heróico, caminhar para Ele. Ele nos chamou para que lembremos a todos que, em qualquer estado e condição, em meio às nobres ocupações da terra, eles podem ser santos, que a santidade é algo acessível. E, ao mesmo tempo, para que proclamemos que a meta é bem alta,
Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nossa vida é o heroísmo da perseverança no ordinário, nas coisas de todos os dias. A vida habitual não é algo sem valor. Se fazer as mesmas coisas todos os dias pode parecer chato, plano, sem atrativos, é porque falta amor. Quando há amor, cada novo dia tem outra cor, outra vibração, outra harmonia, que façais tudo por amor. Não nos cansemos de amar o nosso Deus. Precisamos aproveitar todos os segundos da nossa pobre vida para servir todas as criaturas, por amor a nosso Senhor. Porque o tempo da vida mortal é sempre pouco para amar. É curto como o vento que passa. Alguém pode talvez imaginar que na vida ordinária há pouco a oferecer a Deus. Ninharias, insignificâncias. Um menino, querendo agradar seu pai, oferece-lhe o que tem. Um soldadinho de chumbo sem cabeça, um carretel sem linha, umas pedrinhas, 2 botões, tudo o que tem de valor em seus bolsos, seus tesouros. E o pai não considera a puerilidade do presente. Agradece e estreita o filho junto do seu coração com imensa ternura. Procedamos assim com Deus e essas ninharias, essas insignificâncias, tornam-se coisas grandes, porque é grande o amor. Isso é o que corresponde a nós, tornar heróicos por amor os pequenos detalhes de cada dia, de cada instante. Sejamos humildes, busquemos somente a glória de Deus, porque nossa vida de entrega, calada e oculta, deve ser uma constante manifestação de humildade. A humildade é o fundamento da nossa vida, meio e condição de eficácia. A soberba e a vaidade podem apresentar como algo atraente a vocação de lanterna de festa popular, que brilha e se movimenta, que é visível a todos, mas que, na verdade, dura apenas uma noite e morre sem deixar nada atrás de si. Aspirai antes queimar-vos num canto, como aquelas lâmpadas que acompanham o sacrário na penumbra de um oratório, eficazes aos olhos de Deus. E, sem ostentação, acompanhai também os homens, vossos amigos, vossos colegas, vossos parentes, vossos irmãos, com o vosso exemplo, com a vossa doutrina, com o vosso trabalho e com a vossa serenidade e com a vossa alegria. Vita vestra est abscondita com Cristo em Deus, vivei voltados para Deus, não para os homens. Essa foi e sempre será a aspiração da obra. Viver sem a glória humana. E não vos esqueçais de que, num primeiro momento, eu teria gostado que a obra não tivesse nome, para que a sua história fosse conhecida apenas por Deus. Mas como abominamos o segredo e queremos trabalhar sempre dentro dos limites da lei em cada país, não poderemos evitar o uso de um nome. Essa também deve ser a aspiração de cada um de vós, meus filhos. Passar despercebidos, imitar Cristo, que permaneceu oculto por 30 anos, sendo simplesmente o filho do artesão. Imitar Maria, que, sendo mãe de Deus, gosta de se chamar sua escrava. Ex ancilla domini. O Senhor quer que sejamos humildes. Essa humildade não significa que não chegueis aonde deveis chegar, no campo profissional, no trabalho ordinário e, é claro, na vida espiritual. É preciso chegar, mas sem procurar a vós mesmos, com retidão de intenção. Não vivemos para a terra, nem para a nossa honra, mas para a honra de Deus, para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Só isso nos move. Deus quis servir-se de vós, de vossa luta por alcançar a santidade, inclusive dos vossos talentos humanos. Lembrai-vos sempre do mandamento de Cristo. Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A Ele toda a glória, toda a honra, só lhe deu honor et gloria in saecula saeculorum. Só a Deus devemos dar honra e glória pelos séculos sem fim. Não deixeis de meditar nas palavras do apóstolo. Pois bem, quem é Apolo? Quem é Paulo? Simples ministros daquele em quem crestes, e cada um segundo o dom que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E assim nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que deu o incremento. Não esqueçais que é um sinal de predileção divina passar ocultos. Apaixona-me o texto do Evangelho em que São João, ao descrever um grupo de discípulos, nos diz: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Tenho muita simpatia por esses 2, cujos nomes nem sequer são conhecidos, pois passam despercebidos. Dá-me muita alegria pensar que se pode viver uma vida inteira assim, ser apóstolo, ocultar-se e desaparecer. Embora às vezes custe, é muito bonito desaparecer. Illum oportet crescere, me autem minui. Meus filhos, temos muito a fazer no mundo.
O Senhor nos deu uma missão divina. Desde o primeiro dia, convidei-vos a agradecer esta mostra de predileção soberana, esta chamada divina ao serviço de todos os homens. Deus pede-nos que o zelo apostólico encha os nossos corações, que nos esqueçamos de nós mesmos para nos ocuparmos com o sacrifício alegre de toda a humanidade. A maioria dos que têm problemas pessoais os tem por causa do egoísmo de pensar em si mesmos. Dar-se, 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 dar-se aos outros, servir os outros por amor a Deus. Esse é o caminho. Temos de encher o mundo de luz, pois o nosso tem de ser um serviço feito com alegria. Que ali onde haja um filho de Deus em sua obra, não falte esse bom humor, que é fruto da paz interior e da entrega. O dar-se ao serviço dos outros é de tal eficácia que Deus o recompensa com uma humildade cheia de alegria espiritual. Nada pode produzir maior satisfação do que levar tantas almas à luz e ao calor de Cristo. Pessoas que não foram ensinadas por ninguém a valorizar a sua vida corrente, para as quais o ordinário parece vão e sem sentido, que não conseguem compreender e se admirar diante dessa grande verdade. Jesus Cristo preocupou-se conosco, até com os menores, até com os mais insignificantes. Deveis dizer a todas as pessoas: Cristo também vos procura, como procurou os primeiros 12, como procurou a mulher samaritana, como procurou Zaqueu, como procurou o paralítico. Surge e ambula, levanta-te, pois o Senhor te espera. Como o filho da viúva de Naim, Tibídico, surge, eu te digo, levanta-te do teu comodismo, da tua poltronice, da tua morte. Deus faz outra chamada a alguns que eu amo e venero, embora não seja a minha nem a vossa, e os convida a deixar o mundo, mas quer que a grande maioria dos cristãos fique no lugar em que estavam, no seu lugar, no seu ambiente, na sua profissão, para que continuem a ser pessoas comuns e, ao mesmo tempo, luz do mundo, sal da terra. Meus filhos, fé, considerai o que São Paulo escreve aos de Corinto: modicum fermentum totam massam corrumpit. Um pouco de fermento faz toda a massa fermentar. Permanecei unidos no amor a Deus, no relacionamento de confiança com Jesus, na devoção filial a Maria Santíssima. Se fordes fiéis, como fruto da vossa entrega calada e humilde, o Senhor, por vossas mãos, fará maravilhas. Reviver-se-á aquela passagem de São Lucas. Regressaram os 72 discípulos cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os próprios demônios se submetem a nós em virtude do teu nome. Meus filhos, date et dabitur vobis, mensuram bonam, et confertam, et coagitatam, et super effluentem dabunt insinum vestrum. Dai, e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada e bem cheia, até transbordar. Dai muito, e tereis muito, compreendei, e acabaremos sendo compreendidos. Amai a todos, e acabaremos sendo amados por todos. Escutai sempre em vosso coração aquele clamor do Senhor que moveu tantas almas, também a minha: ignem venimitere in terram, et quid volunis iut accendatur. Vim trazer fogo à terra, e o que quero senão que queime. Acesos nesse fogo divino, vós e eu veremos como nossa vida se purifica, como aprendemos a lutar contra os nossos erros, a adquirir a perfeição cristã, o bom endeusamento. Só assim, com amor, caridade de Cristo e com a humildade do conhecimento próprio, poderemos ter voz para dizer a nosso Senhor: non verbo nec lingua, sed opere et veritate, não com a língua, mas com as obras e na verdade, que queremos seguir os seus passos. Só então saberemos responder à chamada de Deus com um grito de verdadeira entrega, de correspondência à graça divina. Ex ego quia vocasti-me, aqui estou, porque me chamaste. Abençoa-vos carinhosamente vosso Padre. Madrid, 24 de março de 1930.